Série B, por aí vai. Bom, estamos de volta com o Semana Esportes, aqui pela TV Semana. E vamos embora, vamos ver mais gols, né, do Brasileirão, outros gols que movimentaram a rodada. Antes, porém, mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos prestigiando, né? A Michele Damasceno está nos assistindo, curtiu aqui o nosso link no Facebook. O Fabrício Aguilar, grande Fabrício do Poço, grande cruzeirense, né? Não perde o Semana Esportes. Um abraço, Fabrício. E o nosso amigo Mariano Gil já está mandando aqui. Ô, Léo, sabe qual time do Rio venceu nesse final de semana? O único que venceu? Ô, Mariano, claro que eu sei. Tá certo que é na Série B, né? Mas venceu. Botafogo 4, CRB 1 pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Botafogo é o segundo colocado da Série B. Bom, Série B é assunto para amanhã, né, Jorginho? Vamos falar da Série A, então, com alguns lances aí do empate do Vasco da Gama por 0-0 contra o Figueirense. O jogo foi fora de casa, né? O Vasco jogou com o Figueirense em Santa Catarina e não conseguiu vencer. Segundo empate consecutivo do Vasco no Brasileirão. Na estreia empatou com Goiás em São Januário e agora empata fora de casa com o Figueira, né? E o Vasco e o Figueirense deixaram até o sono de lado, segundo a imprensa. Tem dito que fizeram relativamente um bom jogo, mas não saíram do 0-0. Os goleiros foram os destaques do empate sem gol na manhã de domingo, no novo horário estabelecido para o futebol brasileiro, às 11 da manhã. Jogo no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E as equipes seguiram e seguem, né, sem vencer no Campeonato Brasileiro. Final de partida, 0 para o Vasco, 0 também para o Figueirense. Aquela história, né? O Vasco campeão carioca, né? Há 2 semanas. A torcida chegou de uma certa forma a se iludir e achar que tem o Vasco time para disputar a Série B, ou melhor, disputar a Série A, para buscar vaga em Libertadores e título. Pode esquecer, não só o Vasco, mas eu acho que os outros times do Rio de Janeiro não têm a mínima condição, pelo menos no momento, de lutar pelo título, não. Mas o Vasco precisa e tem condições de fazer uma campanha melhor para ficar, pelo menos, quem sabe, na zona intermediária. Na final de partida, então, 0-0 Vasco e Figueirense. Bom, a gente está vendo mais alguns lances aí desse empate lá em Santa Catarina, das 11 da manhã, né? É um novo horário, como eu falei, estabelecido pela CBE para que se jogue alguns jogos do Brasileirão. Alguns clubes não gostaram, outros acham que é uma boa alternativa, enfim, está definido. E agora, Corinthians e Chapecoense, foi às 9 da noite de sábado, né? E o Corinthians venceu por 1-0 com o gol do Fábio Santos. O Timão, então, depois da vexatória eliminação na Libertadores, reagindo do Brasileiro, segunda vitória, contou com a sorte, né? A bola tocou ali na zaga adversária, foi morrer na rede. 1 para o Corinthians no chute da finalização do Fábio Santos, 0 para a Chapecoense. Jogo da ressaca, né? E lá no Rio de Janeiro, o Flamengo empatou por 2-2 com o Sport Recife. O Flamengo chegou a estar perdendo por 2-0, né, para o Sport, mas acabou conseguindo o empate. O Sport abriu o placar na cobrança de pênalti do Diego Souza. A gente está vendo o lance que originou aí a cobrança, né? A penalidade assinalada a favor do Leão. O Diego Souza bateu bem e abriu o placar no Maracanã, 1-0 para o Sport. A festa do Diego Souza, quase 40 mil rubro-negros foram ao Maracanã ontem acompanhar essa partida. O Flamengo muito mal no primeiro tempo e melhorando um pouco na segunda etapa. Novamente para você, a finalização com o belo gol aí na cobrança de pênalti do Diego. E depois o Sport, já na segunda etapa, chegou ao segundo gol, numa bela trama. Finalização ali do Elber, 2-0 para o Leão do Nordeste, né? Em pleno Maracanã, para revolta aí dos mais de 35 mil rubro-negros que estiveram no estádio e do professor, né, que ficou lá em Atibaia, preparando o time depois da eliminação no Campeonato Carioca. Não sei que tipo de preparação ele adotou, porque a gente não está vendo aí, na prática, nenhuma mudança em relação ao que foi praticado pelo clube, pelo time no Carioca, né? O time está mal no Brasileiro, teve que correr atrás para conseguir empatar. E aí, na jogada do Alessandro, né, o Alexandre matou no peito, cruzou o canteiro de cabeça sem goleiro, diminuiu o marcador, 2 para o Sport, 1 para o Flamengo. E depois, a gente vai ver na sequência, o Diego Souza foi para o gol, né, primeiro aí o replay do primeiro gol rubro-negro, né, da boa trama ali com a participação do Alexandre, 2-1 para o Sport, né? Ó, chegou bem o Alexandre, matou no peito, tirou do goleiro da zaga. Ficou fácil ali para o canteiro. Depois o Diego Souza foi para o gol.
e o Flamengo conseguiu empatar com o Everton, né? O Diego Souza foi pro gol. Eu explico o motivo. É porque o Magrão, goleiro do Sport, se machucou e o Sport havia feito todas as substituições de que tem direito, que são 3, né? E, portanto, um homem de linha, no caso o Diego, teve que ir pro gol e tomou esse gol aí, gol de empate do Flamengo, que teve aí umas 2 ou 3 oportunidades na sequência, mas não teve competência para vencer e acabou, dos males o menor, conseguindo empatar essa partida. Ponte Preta e São Paulo, nós tivemos essa partida ontem realizada em Campinas e o São Paulo perdeu, né? Depois da eliminação da Libertadores que o tricolor paulista sofreu no meio de semana contra o Cruzeiro, mas que vem a crise por aí, né? E o São Paulo não venceu, perdeu por 1-0, o Rogério não chegou na bola, o Renato Cajá, que é um bom finalizador, marcou e a Ponte Preta venceu. A Ponte Preta 1, São Paulo 0. Com o estádio vazio, a Ponte bateu o São Paulo e deixou o rival na ressaca no pós-Libertadores. São aí os gols para você dos jogos que movimentaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jorginho e André, algum destaque aí desses jogos? O que vocês ressaltam aí dessa segunda rodada do Brasileiro, desses jogos que a gente acabou de ver os gols? Campeonato Brasileiro é dessa forma, né? Sempre os pequenos fazem de grande e os grandes, às vezes, fazem de pequeno. E as coisas se investem. O meu destaque maior aí que seria esse jogo contra a Ponte Preta, que é o São Paulo, né? Depois daquela derrota, agora postar todas as fichas no Brasileiro, sofre mais uma derrota e a crise está estampada lá na cidade do lado como se diz, do centro de treinamento de São Paulo. O Flamengo vem com uma sequência do Carioca relativa, não se conseguiu chegar à final. Esperava o Flamengo muito mais inteiro no Brasileiro, também tropeçando. Vem também a questão aí do jogo antecedente do Flamengo aí, qual foi o jogo que foi? Como é que é? O jogo antecedente do Flamengo aí, mostrou aí. Flamengo abriu o Brasileiro, refresca a minha memória aí, Jorge. Contra o São Paulo. Com o São Paulo. Morumbi. Exatamente. E coisa ruim já esquece rápido, né? Empate perdeu por 2-1. 2-1, exatamente. Então, são coisas do brasileiro. E tem muito mais coisa para vir ainda. Se tratando do Corinthians, também juntou todos os cacos depois daquela eliminação precoce diante lá, o time do Guarani venceu de 1-0 apertado. E assim é o Campeonato Brasileiro. Todo mundo deseja, mas nem todos chegam. Jorginho, o que você me diz aí? Empate do Flamengo e a derrota do São Paulo. O São Paulo agora vai ter que se reencontrar, né? Depois da eliminação da Libertadores, o time parece que estava encontrando um novo caminho ali com a saída do Muricy. E agora a derrota daquela balada, o time tem que se encontrar novamente, tem esses problemas financeiros. Xixa. Que não são poucos, né, no São Paulo, é exemplo do Corinthians e da maioria dos times de futebol brasileiro, né? É aquela história, né? O time tem que se reencontrar. O Corinthians está acertando, né? Já está praticamente, a fatura lá já está quase liquidada, está conseguindo acertar com seus atletas, né? O São Paulo ainda vem nessa crise ainda de diretoria, não tem treinador, não sabe se contrata, o presidente fala que o treinador é treinador, o treinador vem e fala que não é, então está havendo um desencontro de informação, fala-se que o Luxemburgo vai para o São Paulo, né? E acaba o Flamengo não consegue vencer o Sport no Maracanã, que para mim é o que mais me chamou a atenção nessa rodada, porque quando você perde um jogo, quando o Flamengo perdeu no início do campeonato do São Paulo, de 1-0, em se tratando de 2-1, em se tratando de dois grandes, é um resultado normal. Mas quando o Flamengo vem para o Maracanã, que é o seu habitat, onde o Flamengo sempre foi praticamente imbatível, e ele não consegue vencer o Sport e muito menos convencer, jogar bem. O Flamengo jogou mal. Foi conseguir um empate aí no apagar das luzes, o Sport com menos um jogador e sem o goleiro, quer dizer. Então o Flamengo ainda teve esse handicap a favor dele, que foi o fracasso lá do Sport. Então me chamou mais a atenção é isso, porque a gente sabe que o Flamengo está fazendo um trabalho diferente dos outros clubes, que é sanear as suas dívidas, sanear as suas economias. O Flamengo hoje, né, paga em dia o seu salário, porém não quer fazer alto investimento. Mas a equipe que o Flamengo tem também não é uma equipe de se dizer que ela está no rol dos pequenos. É um time que tem todas as qualificações para fazer um grande campeonato brasileiro. É aquela história, né? Pagar em dia, gerir bem o clube, um clube que vem em situação ruim há muitos anos, né? E o acúmulo de má gestão atrás de má gestão ocasionou a situação atual no clube, mas não vai se resolver também tantos problemas da noite para o dia, né? Então, a diretoria vai completar aí mais ou menos 3 anos de gestão, né? Tentando, inclusive, se reeleger,
Mas, antes de tudo, é importante de saber que o que movimenta grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, como Corinthians, Cruzeiro, Atlético, é o futebol. E o futebol indo mal, né, tá certo que, consequentemente, lá na frente, a coisa vai melhorar. É questão de tempo. Mas é um teste de paciência também para a torcida. Né? Não, Léo, você apontou bem. A torcida não tem muita paciência para aguentar. Não. Caçambada atrás de caçambada, não. Mas o mais tanto jogador ruim e indisposto dentro de campo, né? O mais interessante é que todo resultado negativo do Flamengo, o presidente vai lá na imprensa e fala assim, ó, o Flamengo está para trazer aí um meia esquerda aí, de estourar qualquer expectativa aí de um jogador pequeno, ou seja, um grande jogador. Fala-se em Diego, né, que está lá no exterior, lá na Ucrânia, se não me engano, no Dínamo, e também o Montijo, que já é conhecido no futebol brasileiro. Pois é, não, eu penso assim, o Léo apontou bem. A questão é que o patrocinador também, o Flamengo está conseguindo conquistas para liquidar os seus débitos, e é o único time no Brasil que fechou o ano com lucro, que foi o Flamengo, e tem pagado mesmo realmente as suas dívidas, porém, o patrocinador também não vai aguentar muito o time sem vitória, o torcedor também não vai aguentar muito o time sem vitória. Então, o Flamengo precisa, sim, de dar uma injeção nesse plantel aí, porque se começar a perder fora, empatar em casa, ganhar umazinha aqui e ali, depois entra em parafuso e começa a complicar. Tá no início da competição? Tá. Mas se todo ano você começar a pensar, perdi agora, empatei agora, porque está no início, depois tudo se resolve, não é bem assim não. Depois a crise, ela cresce, né, fortalece do lado negativo e depois para sair vai ter que encarar as dificuldades, como passou. Se ficar de paquera com a Série B aí, de namoro, uma hora casa, né? No ano passado, né, o Vanderlei Luxemburgo foi contratado para tirar o Flamengo naquela situação e conseguiu, de forma toda... Esse ano tem como contratar o Vanderlei Luxemburgo, ele já está lá e não está resolvendo, né? Professor, você também é outro, hein? Falei aqui do Filipão, o professor está trabalhando com o nome aí, já tem tempo, hein? Ele veio com esse discursinho, porque perder para São Paulo é normal. Porque empatou em casa, mas a gente vai melhorar. Professor, o pessoal já não está comprando seu discurso, mas não, professor. Vão reciclar, vão arregaçar a manga, vão trabalhar, porque, olha, essa história de retrospecto, de história de campeão, a gente vive o dia, hoje você não está bem, não. Ele tem que decidir a cabeça dele, ou é no Flamengo ou é no São Paulo. Quer ir embora, pega o boné e vai embora. Decide logo, porque é um campeonato brasileiro. Aí você recebe, lá você não vai receber. Quem dá mais? Quem dá mais, o Vanderlei ou o São Paulo? Mas os caras são o seguinte, diretor de futebol, presidente de clube, atletas, a pessoa que vive nesse mundo, que são as celebridades, essa que é a grande verdade, eles têm que saber como dar uma entrevista, têm que saber falar. Luxemburgo não tinha que falar que o sonho dele é um dia dirigir o São Paulo, num momento que o São Paulo manda o treinador embora. Você está sonhando muito pouco, Poxa, né? Então ele deu... São Paulo é um grande time, mas sonhar em dirigir o São Paulo... Poxa. O cara que já dirigiu o Cruzeiro, foi campeão com sobra. Não, mas grandes times do futebol brasileiro. Dirige o Flamengo, que é o maior time do futebol brasileiro. Aí você vai querer dirigir São Paulo, tudo bem. É um grande time também. Os maiores times do futebol mundial. Mas você tem que sonhar em dirigir o Bayern, o Barcelona, né? O Real Madrid, e ser campeão lá da Champions League, né? de grandes campeonatos, campeão mundial, coisa e tal. Agora, meu sonho é dirigir o São Paulo. Ô, professor, você já tem mais ambição, viu? Já sonhou mais. Quando eu falei sobre o Vanderlei Luxemburgo, que precisamos dar uma reciclagem, e tal, vocês desceram o cacete de mim. Agora hoje vocês estão sentindo gostinho. Não, o que você falou aqui... Quando eu falei aqui, vocês desceram o cacete de mim. Mas o que você falou, você já falou. Nós estamos comentando hoje. Pois nós é, falando o que aconteceu hoje. Convincente do que eu falei. Nós aqui estamos aqui para repercutir o fato, o que está acontecendo hoje. Nós estamos fazendo uma análise aqui de que o Luxemburgo está com a cabeça no São Paulo e no Flamengo. Ele deu essa entrevista. Está trabalhando com o nome, tem muito tempo. Justamente, o que você falou, você já falou. Pois e você na época concordava. Concordou o quê? Então nós vamos ter que... Vamos reprisar o programa que ele falou então aí, ó. Pois é. Ô, produção aí. Reprisa o programa que ele falou hoje aí. Que vocês são pouco eu já vou almoçar, que eu vocês estão falando que ele está precisando reciclar. Ele está reciclado muito tempo. Eu tenho que brigar com esse cara. Não tem que brigar, não. Você está calminho hoje, ele provoca. Para te falar a verdade, eu nem sei o que ele falou. Você sabe o que ele falou? Será, você que está nos assistindo aí, vocês sabem o que o rapaz falou? Mas depois
volta atrás. Meu filho, eu não estou aqui para concordar, não. Eu estou aqui para discordar também. Você está aqui para ser do contra. Eu não sou Cada do um dá uma contra. opinião. Se for para mim concordar com você e com o Léo Baião, então nós podemos ir embora. O Léo Baião, que é o apresentador do programa, ele fica aqui, ué. Se for para concordar, eu tenho meu ponto de vista. Enquanto vocês você tem o concordam seu. e discordam, nós vamos fazer mais uma pausa. E na volta, aí a discordância vai aumentar, porque a gente vai falar da derrota do Cruzeiro para o Santos, em São Paulo, e da vitória do Atlético, goleada do Galo sobre o Fluminense em Brasília. Um rápido intervalo, já já a gente volta para destacar os dois mineiros na rodada de final de semana do Brasileirão. Até já.